O Bolsonaro faz hoje, como governo, tudo o contrário do que ele disse na campanha. Ele foi eleito condenando a velha política, a velha prática, como ele dizia, toma lá, dá cá, e disse que a composição do seu governo não levaria em conta essa relação incestuosa que o Executivo tinha com o Congresso. Foram palavras do Bolsonaro na época da eleição. Era a nova política, era um novo jeito de governar. O que é que nós estamos vendo? Uma mudança completa em dose dupla do que ele disse e fazia. Se ele não ia fazer isso, ele jamais poderia ter dito, porque ele praticou, nesse caso, um estelionato eleitoral. Disse uma coisa e está fazendo outra. Então, em primeiro lugar, isso. É um governo que não tem nenhuma identidade com aquilo que foi objeto da sua eleição. Ele foi eleito defendendo a nova política. Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, uma política de segurança baseada na violência e no armamento da população. Sérgio Moro saiu do governo e ainda fez uma delação pública contra o governo Bolsonaro em função das suas relações perigosas com os órgãos de controle, porque ele queria controlar esses órgãos de controle, e além das milícias do Rio de Janeiro. O fato é que ele faz tudo o contrário. Segundo lugar, eu conheço bem essa gente, o Centrão, Walter. Eu liderei o governo da Dilma por quase 3 anos. Essa gente, a mesma facilidade que entra, sai. Na hora que tiver um arroxo nas ruas, vamos dizer o seguinte, o Congresso hoje discute se tem condições ou não de dar andamento ao processo de impeachment de Bolsonaro. São 30 e tanto, 36, 37 pedidos de impeachment. Não tem, evidentemente, correlação de forças suficiente para aprovar o impeachment num Congresso, num plenário. Porém, dependendo da mobilização de rua pós-pandemia, se o povo sair para as ruas, essa gente sai bem ligeirinho, porque a pressão popular pode ser definidora do sucesso ou não, aliás, da continuidade ou não do governo Bolsonaro. Portanto, ele teria que fazer isso, se ele tivesse que fazer, não desse jeito. Né? Não desse jeito, porque é como se não tivesse acontecido nada. Hoje, o chamado Centrão está controlando vários órgãos do governo, órgãos de governo importantes, e, evidentemente, cabe à população avaliar. Podia ser diferente? É claro que o presidencialismo brasileiro, o chamado presidencialismo de coalizão, Walter, ele é muito maléfico para a boa prática política. Os governos não conseguem governar sem um Congresso. A democracia presidencialista, a forma de relação do Congresso com o Executivo e vice-versa, é muito difícil, porque o Congresso, nós nunca tivemos um Congresso tão conservador como esse. Aliás, o Congresso foi eleito na linha da campanha do Bolsonaro, a maioria que está lá dentro. Nós nunca tivemos um Congresso tão direitoso e tão conservador como esse, nas posições políticas e ideológicas, né? Mas não é fácil, porque os partidos não elegem fora alguns partidos como o nosso, o meu, o PT, os partidos não representam coisa nenhuma para esses parlamentares. Você tem lá tem em torno de mais de 300 parlamentares que não têm relação nenhuma com o partido no qual ele se elegeu. O voto é do cidadão, o mandato é do cidadão, quem elegeu, mas os parlamentares precisam ter algum tipo de fidelidade com os partidos que escolheram disputar a eleição. Infelizmente, a fidelidade partidária não existe e os partidos estabelecem a relação que lhe interessa com o Executivo. Foi assim em todos os governos. É claro que o que é importante é o governo ter um programa para ser executado. Se você fizer um balanço do FHC para cá, né, o Fernando Henrique Cardoso tinha uma base no Congresso. Tanto é que ele aprovou a lei de responsabilidade fiscal, as privatizações, ele tinha uma base política, programática no Congresso. O Lula, mas tinha uma linha política, independente de eu concordar ou não. O Lula governou por 8 anos e tinha uma grande base no Congresso, tinha um programa, ele executava o programa. Essa base que o Bolsonaro tem hoje não apita nada naquilo que o Guedes faz, naquilo que o governo faz. Não apita nada, portanto, é uma relação muito mais difícil de se entender, a população entender, por isso que tem essa reação toda nas pesquisas, porque o que acontece hoje é que o Bolsonaro não dá satisfação a nada. Ele não tem programa de governo, o Guedes faz o que quer com as reformas dele e, portanto, os deputados não têm sequer como opinarem e construir uma relação
de programa que está sendo executado pelo governo. Essa é a realidade que, infelizmente, está presente no Congresso Nacional.